Quero também registrar a presença do senhor Ageu Rodrigues, representando o presidente do Movimento Parlamentarista Brasileiro, o doutor Vinícius Boeira, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Ageu, pela presença. Que daqui a pouco vai ler aqui uma mensagem enviada pelo doutor Vinícius. Quero também registrar aqui o recebimento de correspondência do presidente desta casa, deputado Cauê Macris, agradecendo e parabenizando pela realização do evento. O delegado Olim, deputado delegado Olim, também manda os agradecimentos pela realização do evento. O deputado Coronel Telhada, o vereador Matheus Erler, da Câmara Municipal de Piracicaba, também da Câmara Municipal de Ourinhos, e o vereador presidente Alexandre Araújo Dauge, e também agradecendo a carta enviada pelo Dr. Marcos da Costa, presidente da OAB São Paulo, parabenizando pela realização do evento, mas já está aqui muito bem representado na casa. Quero também agradecer a presença do vereador de Leme, Carlos Alberto Leme, e também do vereador Michael dos Santos Cipola, da Câmara Municipal de Leme. Senhoras e senhores, antes de darmos início aos pronunciamentos, de passar a palavra, eu gostaria de pedir a exibição de um vídeo bem curtinho, onde nós mostramos o ex-governador Franco Montoro fazendo aquilo que ele mais gostava de fazer, que era debater ideias e defender incansavelmente o sistema parlamentarista. E é exatamente por isso que nós dedicamos a Frente Parlamentar em apoio ao parlamentarismo com o nome dele, governador Franco Montoro. Por favor, vamos ao vídeo. Depende da política. E se existe uma má política, existe uma boa política. E podemos fazer e agir a esse respeito. Quais são os caminhos? É a mobilização da opinião pública, é o esclarecimento, a transparência. E principalmente, eu não sei, certamente vamos discutir isso, a meu ver, um dos caminhos
para que isso ocorra, chama-se parlamentarismo. Governador. Porque o presidencialismo é a causa, eu diria que a corrupção, a política de clientela é subproduto do presidencialismo. Porque isso depende só do presidente. O parlamentarismo não é o poder empalmar. É um governo do Congresso? É um governo do Congresso. Mas veja, nós tivemos uma experiência parlamentarista com o governo Tancredo Neves. Quem é que os partidos indicaram para o Ministério? Suas melhores figuras. Mas é o que os partidos, acontece em todo mundo. Aqui quem é que eles indicaram? O PSDB indicou Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Walter Moreira Salles, Armando Figueiredo. O senhor não vai falar por modéstia, mas o PDC daquela época indicou Franco Montoro. Não quero saber meu nome. Mas, por exemplo, o PTB, que era um partido cheio de problemas e muito atacado, muito abesquinhado. Quem é que eles indicaram? Santiago Dantas. A UDN, que era atrasadíssima, a UDN, que era atrasada, digamos, reacionária, indicou Gabriel Passos e Virgílio Távora. Quer dizer, é preciso ler a história como ela é. A primeira fase foi parlamentarista, integrada. Daí para diante, por influência do grupo mais gaúcho e valiente, o Jango começou a trabalhar contra o parlamentarismo. O próprio Tancredo também. Tancredo não. Tancredo foi autor do parlamento, pelo contrário. Mas no final ele já estava desiludido daquele sistema. Não, pelo contrário, eu vou dar... Olha, não há tempo, se quiser vamos fazer um programa especial sobre isso. Perfeito. Fica a promessa. Na minha área trabalhista, o que se deu daquele tempo? O 13º salário, que até então estava correndo, era um projeto do deputado do Rio de Janeiro. Arão Steinbrück. Passava porque um jogava para outro, etc. No parlamentarismo, coloquei o problema, cada um assume a responsabilidade. Passou. Salário família, que estava na Constituição há 17 anos. Passou. O maior salário mínimo da história no regime, porque nós fizemos levantamento, eu pedi a reunião do Ministério, e cada um opinava a respeito, e se decretou a sindicalização rural. O trabalhador brasileiro, até então, não podia se sindicalizar. A grande revolução que permitiu a sindicalização do trabalhador rural, eu tenho um telegrama mandado por Dom Helder Câmara, o Dom Eugênio e o Dom Távora, que eram os bispos encarregados da parte pastoral, me cumprimentando pelo gesto histórico de introduzir a sindicalização rural. E eles diziam, agora cada trabalhador vai ter na sua região um sindicato de trabalhadores rurais, no estado uma federação, e pode-se vislumbrar até uma confederação nacional de trabalhadores rurais. Aquilo que era sonho é realidade. Tá aí. Uma pequena, singela homenagem ao nosso ex-governador Franco Montoro. Quero registrar aqui já na mesa entre nós o deputado Carlos Bezerra Júnior. Muito obrigado, deputado. Quero registrar também a presença do senhor Irineu Ferraz, que é o presidente da Fundação Memorial da América Latina, responsável pela exibição dessa exposição Franco Montoro aqui ao lado. O doutor Irineu, que está aqui entre a gente, muito obrigado pela presença. Valeu, muito obrigado pela presença. Também quero registrar, representando aqui o nosso secretário da Agricultura, o deputado Arnaldo Jardim, o Nelson da Silva Teixeira, assessor da Codeagro. Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado pela presença aqui entre nós. Bom, é com uma satisfação muito grande que eu passo a palavra ao idealizador e coordenador da Frente Parlamentar Franco Montoro em apoio ao parlamentarismo, o deputado Davi Zaia. Você que sabe. Boa tarde a todos. Obrigado a todos aqui pela presença. Queria cumprimentar a deputada estadual Maria Lúcia Amari, também membro dessa frente parlamentar, né? O deputado estadual Roberto Trípoli, né? O deputado Carlos Bezerra, também aqui, também membro da frente,
né? Queria cumprimentar o Dr. Eduardo Jorge, né, ex-deputado federal, né, autor de uma PEC que trata da questão do parlamentarismo, e fazendo aqui justiça, né, quem teve a ideia de que pudéssemos montar essa frente parlamentar aqui na Assembleia Legislativa, porque numa sessão de comemoração dos 100 anos do Franco Montoro, uma sessão solene aqui na Assembleia, né, o Eduardo, presente, lembrou, né, do governador Franco Montoro como um grande defensor do parlamentarismo. E a partir daí surgiu a ideia e passamos a trabalhar então na montagem da frente, que estamos aqui hoje lançando e esperamos que possa ampliar ainda mais a sua atuação. Né, o professor Ney Prado, né, que representa aqui a Comissão de Reforma Política da OAB, né, e representa também o presidente da OAB. Né, o doutor Luiz Antônio Sampaio Gouveia, que representa aqui, né, o Instituto dos Advogados de São Paulo. O senhor Ageu Rodrigues, representando o presidente do Movimento Parlamentarista Brasileiro, né, o Tonka Falsetti, deputado estadual, né, o doutor Ricardo Montoro, né, que além de filho do governador, né, é também ex-deputado estadual, né, o Nelson, que está representando o deputado e secretário Arnaldo Jardim, está lá no Palácio hoje assinando vários convênios com o governador. Né? Queria agradecer também a presença do Fábio Lopes, né, que é o secretário de Cultura do município de São Vicente, né, o Carlos Alberto Leite, que é o vereador de Leme, cumprimentando todos os vereadores, Jefferson Boava, que é secretário de Governo da Prefeitura de Itatiba, né, o Haroldo Silva, que representa aqui o Sinditêxtil, né, recebemos aí várias mensagens, os estudantes da faculdade, né, da Universidade Mackenzie, né, do curso de Direito da Universidade Mackenzie, a todos aqui que participam desse evento hoje. Né. A ideia do lançamento da frente parlamentar, né, é justamente para... A frente parlamentar é um instrumento que nós temos nessa casa para debater justamente aqueles assuntos que não são necessariamente assuntos que vão merecer um projeto de lei. Né? Nós esperamos até que possamos ter um projeto de lei aqui, né? Mas para isso dependemos que, nesse caso do parlamentarismo, antes haja uma deliberação na Constituição Federal. Então, nosso objetivo é que, em algum momento até, né, esse assunto venha a ser um projeto de lei aqui na Assembleia e aí tramitar de maneira ordinária nas comissões permanentes da Casa. Mas, enquanto não é um assunto que está tramitando aqui na Casa, né, o instrumento que a gente tem para fazer política, para debater ideias, né, é a frente parlamentar. Então, com esse objetivo que propusemos, né, tivemos o apoio dos deputados, que compõem também a frente, né, alguns como membros, outros como apoiadores, né, dentro do regimento da Casa, e, portanto, foi publicada e constituída a frente parlamentar. E a ideia é justamente essa, né, poder debater essa ideia do parlamentarismo. No momento em que o país debate muito quais são os rumos que a gente pode ter, como é que a gente pode superar, mais uma vez, uma grave crise econômica, uma grave crise política que nós estamos passando. Né? Como é que a gente pode encontrar rumos para o país? E dentro desse debate surge sempre, né, nos últimos anos isso tem se tornado recorrente, a necessidade da reforma política, a necessidade de reforma eleitoral, né, a necessidade de se discutir o número de partidos, e surgem muitas ideias nesses temas da reforma política. Né? Se o voto vai ser distrital ou se vai ser o voto proporcional, se vai ser em lista fechada, se vai ser em lista aberta, o financiamento das campanhas, né, se vai ser o financiamento público, o financiamento privado, né, se nós vamos ter... se é bom que tenha muitos partidos ou poucos partidos, se nós vamos ter cláusula de barreira, né, para os partidos, se vamos poder ter coligação ou não, né?
mas é um pouco até do que, numa das falas aqui, o governador Franco Montoro falava, né, a gente discute pouco, né, que será que toda essa crise, né, ela é só porque da forma como foram eleitos os deputados, né, ou como foram eleitos o presidente, ou ela é um pouco da natureza desse sistema presidencialista que a gente tem, né? Que elege um presidente com um programa, no outro dia ele implementa outro programa e, se não houver um crime de responsabilidade, né, é definido na Constituição, não se pode trocar o presidente porque ele tem mandato certo, definido. E mesmo que não esteja, portanto, encaminhando aquilo que ofereceu à população como um programa de governo, nada pode ser feito. Ou mesmo quando você tem um processo de impeachment, né, e isso mostra uma das crises que é recorrente, como tivemos agora, e é o segundo presidente da República, dos 4 que foram eleitos depois da Constituição de 88, que já sofre um processo de impeachment, a gente ainda fica com uma enorme dificuldade de implementar, né, uma solução política para o país, porque o governo é mais ou menos o mesmo, é o vice que foi eleito na mesma chapa e que pode até formar uma sustentação maior, mas você não tem algo que possa ser oferecido. E, acima de tudo, nós não temos um mecanismo de, num momento de crise como esse, fazer aquilo que talvez fosse o melhor caminho para encontrar a saída, que é consultar a população, que é detentora, né, do poder em última instância. E no presidencialismo nós não podemos fazer isso, né? Alguns até estão defendendo eleições diretas, mas não há previsão constitucional disso. Então tem que se encontrando uma solução para conseguir levar o país com relativa segurança e tranquilidade até o prazo previsto para a nova eleição, né, e torcendo todos nós para que isso caminhe da melhor forma possível, para que possamos ter então uma eleição tranquila e aí sim o povo poder decidir qual o rumo que quer para o nosso país. No parlamentarismo, tudo isso seria muito mais facilitado, né? Diante da crise, da dificuldade de se encontrar uma alternativa, rapidamente se convoca, né, um novo processo eleitoral, na dificuldade de se formar uma maioria estável, e a população é chamada para discutir os rumos do país. Nós estamos assistindo isso agora na Inglaterra, né? O país mais antigo, talvez, da vigência do sistema parlamentarista, né? Eleito um primeiro-ministro que defendia que a Inglaterra deveria continuar na União Europeia, submeteu essa proposta a um plebiscito, a população se manifestou que deveria sair da União Europeia, imediatamente o ministro que defendeu a tese, que foi derrotada, né, pede demissão, sai do governo, assume uma nova, no caso uma primeira-ministra, né, que tem maioria para continuar governando, mas que ao analisar a tarefa que tem pela frente, que é realizar a saída, né, da União Europeia, uma mudança significativa do ponto de vista dos rumos do país, faz o quê? Dissolve o parlamento, dissolve o governo, convoca uma nova eleição para que o povo eleja, né, um governo para cumprir aquela tarefa que o povo apontou o rumo que quer. Então é disso que nós estamos falando do parlamentarismo. Mas tenho certeza de que para os senhores que estão aqui, né, essas coisas todas estão muito claras. Mas nós temos que debater isso com o conjunto da nossa população, que vive no dia a dia procurando resposta para os seus problemas imediatos, para o seu problema de segurança, para o seu problema de falta de saúde, para o seu problema de moradia, e muitas vezes, né, não alcança que a solução, né, de um regime de governo pode significar um encaminhamento melhor das questões de Estado e das questões de governo para resolver, inclusive, esses seus problemas que são do dia a dia. E não tem a dimensão de que essa discussão política pode ser o caminho para melhorar todos esses problemas que a população vive. Então é um pouco com essas ideias, né, que nós pretendemos que essa frente possa aprofundar esse debate e trazer uma contribuição importante para o país, né, como uma solução política que possa melhorar, né, a nossa
qualidade de gestão, de administração pública e oferecer, né, por que não dizer, uma qualidade melhor, inclusive, do nosso processo democrático. Desejo que a gente possa construir todos juntos isso, né? Quero aqui já, de imediato, além dos deputados que assinaram e compõem a frente, né, convidar aqui a OAB, que se faz presente, convidar o Instituto dos Advogados de São Paulo, para que também venham a participar da coordenação dessa nossa frente. O deputado, né, Eduardo Jorge, que, embora não deputado aqui na casa, tem participado também assiduamente desse debate, né, o deputado Ricardo Montoro, que também tem participado, para que também se some a nós como coordenadores desse processo. Então, com a participação de todos, né, é que a gente possa construir e ampliar esse debate na frente, levar isso para as câmaras municipais, levar isso para um grande debate aqui no nosso estado de São Paulo. E também registro aqui, né, o Irineu, que é o presidente em exercício do Memorial da América Latina e que propiciou que a gente pudesse ter, além do lançamento da frente, aqui a exposição, né, dos 100 anos do Franco Montoro. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de convidar também para sentar aqui com os demais membros da mesa a deputada federal Poliana Gama. Deve estar aqui no plenário. Deve estar chegando? Tá. Ela adentrando, por favor, traga até a mesa aqui dos trabalhos. Eu gostaria, então, agora de anunciar e convidar para fazer uso da palavra a segunda vice-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, membro também efetiva da Frente Parlamentar em Apoio ao Parlamentarismo, Frente Franco Montoro, a deputada Maria Lúcia Amari. Bom, boa tarde a todos. Quero cumprimentar o Davi Zaia, que é o deputado coordenador dessa frente, o deputado Carlos Bezerra, o deputado Ricardo Trípoli, que eu tornei presidente da minha OAB de São Paulo, Luiz Antônio Sampaio, presidente do IASP, Ricardo Montoro, sempre deputado e família, Eduardo Jorge, né, um dos autores da PEC, né, do parlamentarismo, todos os demais presentes. Bom, eu tive o privilégio de, quando eu fiz mestrado em Direito Administrativo e Constitucional, a aula inaugural foi proferida pelo governador Franco Montoro. Então, eu tive esse privilégio. Então, para mim, tudo que lembra o nosso governador, foi um exemplo de estadista, um exemplo de homem público, e o parlamentarismo que ele defendia hoje, que nós vemos o nosso país em frangalhos políticos, né, precisando se reorganizar, com uma corrupção incrustada dentro da política brasileira, nós temos a convicção de que o modelo de presidencialismo pode não ser mais o modelo mais adequado para estabelecer como regime democrático dentro do Brasil. Acredito que, diante do trauma que nós passamos por 2 processos, né, de impedimento de presidentes no Brasil, causando um caos, né, causando um transtorno para o povo brasileiro, mexendo com a economia, retardando o crescimento econômico do país, não temos a menor dúvida que a reforma política precisa ser urgentemente revista, né? Nós estamos num momento extremamente conturbado e talvez seja um momento mais adequado para se discutir um novo modelo democrático para o Brasil. Acredito que, diante de tudo que nós temos passado, a questão do poder concentrado com esse modelo que nós temos aqui, e acredito que favorece e facilita. Claro que a gente sabe que corrupção é uma questão de caráter, né? É uma questão de comportamento, mas, de repente, o Brasil se acostumou com algumas coisas, mas está, graças a Deus, pelo menos nós estamos tentando passar o país a limpo, e isso, eu acho que nesse momento, eu queria cumprimentar o deputado Davi Zaia pela iniciativa. Eu faço parte dessa frente por convicção também.
Eu acredito que essa é uma iniciativa que está aqui hoje aqui na Assembleia Legislativa, mas que nós temos que ampliar esse debate, ampliar essa discussão, levar para outros foros também importantes, para que nós possamos começar a colocar na cabeça do brasileiro que nós precisamos mudar esse regime, né? Nós estamos com tivemos uma democracia ameaçada recentemente, e nós temos que garantir que esse processo democrático possa continuar prevalecendo no Brasil. Nós que participamos de um momento em que lutamos por isso, né, nós vemos a democracia concretizada e nós vemos agora ela, de certa forma, corroída por um processo que está deteriorando o sistema presidencialista no Brasil, né? E esse modelo me parece que já fica um pouco ultrapassado na medida em que ele não vem prevalecendo como um regime que possa levar o Brasil para avançar. Então, eu queria, deputado Davi Zaia, dizer que nós queremos que essa frente realmente leve esse debate para outros momentos, que nós possamos mobilizar uma discussão. Não sei como seria o melhor processo, porque, claro, implica numa mudança da Constituição, mas que acredito que está na hora de nós, políticos, tomarmos a nossa medida. Nós temos a nossa limitação enquanto deputado estadual, mas a nossa parte nós podemos fazer. E essa frente mostra, evidentemente, a força que nós podemos ter, levando esse debate para que ele possa alcançar o Brasil como um todo e encontrarmos dentro, claro, que é um processo democrático, depende, claro, da vontade do povo brasileiro, mas eu acredito que, diante dos fatos que tenham acontecido no Brasil ultimamente, pode ser uma alternativa de poder que possa interessar para um Brasil mais seguro, mais democrático, que avance, né, e que respeite o povo brasileiro. Então, eu acredito que conte conosco, com o nosso trabalho, para que nós juntos possamos levar essa discussão mais adiante, quem sabe ajudarmos a construir um novo modelo democrático no Brasil. Muito obrigada. Agradecemos à deputada Maria Lúcia Amari, muito obrigado. E eu gostaria também de registrar aqui a presença de um jovem que carrega uma grande responsabilidade no nome que tem. Registrar a presença do jovem André Franco Montoro. Obrigado pela presença do neto, do governador André Franco Montoro. Esse já nasceu com um peso enorme, né? Parabéns, André. Dando sequência, eu gostaria de chamar para fazer uso da palavra do membro também efetivo da Frente Parlamentar de Apoio ao Parlamentarismo e também presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, o deputado Carlos Bezerra Júnior. Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui a nominata. A nominata é grande. Eu vou fugir da formalidade. Vou fugir da formalidade até para ser mais objetivo e, enfim, para que tenhamos todas participações mais objetivas naquilo que estamos falando aqui. Quero cumprimentar especialmente o presidente da Frente Parlamentar, o deputado Davi Zaia, amigo, companheiro aqui dessa casa, cumprimentar todas as mulheres na pessoa da deputada Maria Lúcia Amari, por quem eu tenho carinho, admiração especial, companheira de bancada, vice-presidente dessa casa, cumprimentar as entidades aqui representadas, a OAB, o IAB, enfim, todas as vezes que nessas nominatas, quando a gente vai, sempre vem alguma coisa aqui, outra ali, cumprimentar o Eduardo Jorge, o sempre deputado Eduardo Jorge, e é impossível de cumprimentá-lo sem fazer referência à biografia do Eduardo. A grande contribuição pública, ao espírito público, às discussões de vanguarda que promove, e eu queria aqui externar a você, Eduardo, o meu respeito, e cumprimentar todos os ativistas que trabalham no campo não apenas dos direitos humanos, mas também no campo dos direitos democráticos e do avanço e do aperfeiçoamento das instituições no Brasil. Cumprimentar especialmente o sempre deputado Ricardo Montoro.
Nós fomos colegas de Câmara Municipal e é sempre uma alegria reencontrar o Ricardo. Até porque todas as vezes que reencontro o Ricardo, sempre o reencontro em debates de extrema relevância. O Ricardo foi um grande vereador, sem dúvida nenhuma, um dos melhores parlamentares com quem eu convivi, foi um grande deputado nessa casa, segue sendo uma referência política. E eu queria também aqui externar isso, Ricardo, externar o meu respeito, o meu carinho, de sempre, a admiração e a amizade, até porque já disse a você, seu pai foi um daqueles responsáveis pelos quais eu um dia me decidi pela vida pública. Davi, mesmo que você não tivesse me convidado, eu teria me inscrito na frente, por acreditar naquilo que aqui é proposto, por estar absolutamente convencido, ideologicamente convencido, de que esse é o melhor caminho para o país. E quero dizer a você, Davi, quero te cumprimentar, porque muita gente pode estar dizendo, mas por que uma frente para discutir o parlamentarismo na Assembleia Legislativa de São Paulo? Quero dizer que é para lá de oportuna. Essa é a principal casa legislativa no âmbito estadual no país. Trazer uma discussão de vanguarda como essa, num momento de crise com o qual vivemos no país, sem dúvida nenhuma, é um grande avanço. E coloca essa casa em outro patamar, no patamar não apenas da discussão nacional, mas no patamar da vanguarda da discussão nacional. Aliás, não tinha nome mais feliz para você dar à frente. Franco Montoro, Frente Franco Montoro. Franco Montoro, eu estava dizendo ao Ricardo que Franco Montoro é um clássico. Eu estava aqui ouvindo o Montoro, essa entrevista deve ter pelo menos 20, 30 anos. E é impressionante como o Montoro consegue ser atual 20, 30, 40 anos depois. Ouvir Franco Montoro é como ouvir uma música dos Beatles, né? Você ouve uma música que foi feita há 60 anos atrás e é como se ela tivesse sido feita ontem. Faz todo sentido. Se Franco Montoro aqui estivesse entre nós e ele está, não apenas representado por aqueles que carregam o seu legado, mas ele está representado por esse debate de ideias, se ele aqui estivesse, ele estaria no topo do debate nacional. Eu escrevi um artigo para a Folha de São Paulo, a questão de mais ou menos 10 dias atrás, aliás, onde eu citava Franco Montoro, e falava sobre a crise. E falava sobre a crise e também falava ao meu partido, o PSDB, que é um partido parlamentarista, que é um partido que decidiu seu apoio a esse atual governo, baseado numa carta de princípios que tinha no alto da sua declaração, o apoio à reforma política e, especialmente, ao parlamentarismo. Eu quero dizer aqui o que eu já escrevi, eu quero dizer aqui. Eu lamento profundamente que o meu partido tenha abandonado esse debate e trazido outros debates. O debate da reforma trabalhista, o debate da reforma da Previdência. Lamentavelmente, esses debates, essas reformas, transferindo a conta do desgoverno à mesa do trabalhador mais pobre, o que para mim é um equívoco histórico, mas citava Franco Montoro, escrevendo aquele texto, dizendo o seguinte: Montoro é mais oportuno do que nunca, porque Montoro dizia que a mãe de todas as reformas é a reforma política. E esse é um momento onde nós precisamos de reformas, precisamos de reconstrução. Nós todos estamos convencidos que o nosso sistema presidencialista é uma fábrica de crises. E a saída pelo parlamentarismo, que aliás nos une aqui, não é para o enfraquecimento de algum governo, em que pese, por exemplo, no meu caso, as diferenças ideológicas abissais com esse governo que está aí e que não me representa. Em que pesem as diferenças abissais, o que me move, Davi, a estar nessa frente, não é outro sentimento que não seja o sentimento e o profundo desejo de reconstrução e a profunda convicção ideológica que ela passa pela mudança do nosso sistema de governo e que sem dúvida nenhuma, há uma grande esperança ao caminharmos na direção do parlamentarismo.
Eu não tenho dúvida disso. Eu queria só encerrar a minha fala lembrando o general de Gaulle, enfim, que é o que me ocorreu, mas que disse que, face aos grandes perigos, só a grandeza pode nos salvar. Que esse, de fato, seja o espírito que nos mova como homens e mulheres públicas na direção da construção de uma alternativa a tudo que está aí. Porque o que a população espera de nós, aliás, ela não espera outra coisa que não seja, para além do debate, para além da reflexão crítica, uma ação que, de fato, reconstrua os fundamentos para que esse país seja um país governado na direção da justiça e da garantia do direito. Parabéns, deputado Davi, parabéns, deputados, deputadas, a cada um de vocês que aqui estão. Enfim, é uma honra poder, nesse momento histórico, participar disso tudo. Muito obrigado. Os nossos agradecimentos ao deputado Carlos Bezerra Júnior, que além de membro efetivo da Frente, também é presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu gostaria agora de convidar para fazer uso da palavra o doutor Ney Edson Prado, que é o vice-presidente da Comissão de Reforma Política da OAB e que hoje aqui representa o doutor Marcos da Costa, presidente da OAB São Paulo. Eu saúdo os meus companheiros de mesa, a todos os presentes. A rigor, eu não estava esperando ter que assumir a palavra nesse momento, mas eu faço com grande prazer e, de certa forma, com grande qualidade, porque eu sou cientista político. E começaria dizendo o seguinte: se nós analisarmos a cronodinâmica da história do Brasil, nós vamos verificar que, em termos políticos, sempre passamos por um processo pendular e cíclico. De um lado, o autoritarismo militar ou civil, e do outro lado, o populismo. Na verdade, quando um desses sistemas se esgotam, a tendência e a expectativa de um país que anseia a liberdade é voltar para a democracia. A rigor, nós tivemos ensaios democráticos, mas nunca praticamos a democracia tal qual ela se apresenta em países mais avançados. Acontece que em 1988, parece que nós quebramos esse processo cíclico para que pudéssemos seguir a trilha daquilo que, num momento histórico, nos reservava, qual seja o desejo de um regime pluralista, aberto e democrático. Mas nós não podemos nos enganar. Nós estamos num processo democrático. Nós vivemos um momento da democracia, porque a democracia é um produto histórico, e a nossa história não é democrática, ela é popular ou populista e autoritária. Muito bem. Como nós incorporamos nos regimes populistas e autoritários o presidencialismo, essa defasagem com a democracia e a impropriedade da forma do governo só tem nos criado crises. Crises que se sucedem, crises que provocam desacertos, disfuncionalidades no campo político, no campo econômico, no campo social, como nós estamos vendo agora nessas agruras do momento em que todos querem reforma. Muito bem. Qual é a solução? A solução ou é o aprimoramento do presidencialismo, que é muito difícil, porque nós não temos uma cultura adequada a isso, ou sair para duas soluções. A primeira é uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, eleita tendo como foco a eleição de pessoas que não estejam maculadas com os vícios da política. Seriam pessoas escolhidas
mas com uma determinação específica de tratar o problema da reforma política sem os desvios de conduta que nós presenciamos ao longo do tempo. Mas há uma outra solução, e essa que nos traz aqui. E essa é a melhor delas, porque nós podemos invocar os exemplos de todas as nações que se desenvolveram. O presidencialismo é fruto da experiência norte-americana. E os Estados Unidos, por umas condições muito específicas, porque é portador de uma cultura pragmática que faz com que se atenue a rigidez do presidencialismo, ele ainda está pagando o preço pelas disfuncionalidades recém-ocorridas naquele país. Agora, nós temos, na maioria dos países, o exemplo das vantagens do parlamentarismo. Eu queria só dizer e trazer aqui um exemplo do que representa o parlamentarismo. Quem criou no Brasil o presidencialismo do ponto de vista da sua organização legal foi Rui Barbosa. Pois bem, o pai do presidencialismo brasileiro, depois de alguns anos, ao presenciar o desmonte do governo, as disfuncionalidades de todo tipo que foi criando, ele reconheceu que deveria fazer a sua meia-culpa e adotar o parlamentarismo. Eu estou aqui, então, não como apenas uma opinião sobre o parlamentarismo. Eu tenho convicção parlamentarista. E por isso que já de longa data eu venho trabalhando no sentido de vender essa ideia. Todos aqui estamos com o mesmo mistério e espero que nossa comunhão de propósitos leve adiante essa salvação nacional. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao Dr. Ney, muito obrigado pela presença, pelas palavras. Eu gostaria agora de anunciar o próximo orador, que é o autor de vários artigos sobre parlamentarismo. Ele integra o Conselho do Instituto dos Advogados de São Paulo. Eu passo a palavra ao Dr. Luiz Antônio Sampaio Gouveia, representando o presidente José Horácio Rezende Ribeiro. Boa tarde. Em um momento de desassossego, eu quero homenagear o futuro, que é o André Pacheco Franco Montoro. Para mim, Franco Montoro Neto é uma bandeira e um nome de esperança. Mas este momento é um momento de desesperança também. E o vértice da esperança é Davi. Davi é o refundador da nação. Davi é o condutor do futuro. Mas eu não cesso aqui, porque os símbolos governam os homens. E a palavra brilhante de Carlos Bezerra qualificou este momento como um momento histórico. E eu não quero perder este diapasão jamais. Abro meu coração à esperança e ao sossego de refundar o país, de construir uma pátria que corresponda ao anseio de seus filhos. Todo poder emana do povo, e em seu nome ele deve ser exercido. Nós participamos plenamente desta convicção, e exatamente por termos esta crença e esta fé, é que somos substancialmente parlamentaristas, porque nada mais representa o povo em sua grandiosidade de autor da história e autor do futuro, do que o parlamento, que é o porta-voz de todas as suas ânsias, de todas as suas ideias e de todas as inspirações
e de todas as suas experiências. Portanto, me declaro parlamentarista. Refiro-me ao cidadão Ageu, que representa o Rio Grande do Sul, e confesso o meu amor desmedido a Assis Brasil, Gaspar Silveira Martins, Raul Pila, pessoas que marcam a história do parlamentarismo brasileiro e que devem ser consultadas neste momento para que se possa construir aquela nação que nós herdamos de nossos antepassados e que temos obrigação de transferir aos nossos filhos, netos, bisnetos e descendentes, porque nós somos a nação brasileira. Mas vejo que Ney Prado, ora de mim divergente, ora comigo convergente, como tudo o que acontece aqui significa uma união de contrários num momento extremamente significativo da vida nacional, porque a frente é a unidade da convergência dentro da realidade da divergência. E a convergência que nos traz aqui é o Brasil. E nós estamos muitas vezes aqui a nos perguntar, como disse Zavisaia, qual é o melhor caminho? Qual é a saída? E nós estamos aqui em busca de saída. Nós estamos aqui em busca de solução. Mas eu respondo, quem tem que dar a solução é o povo brasileiro. E é ao povo brasileiro que nós devemos perguntar o que é que ele quer. O deputado, senador, ministro, admirador de Franco Montoro, que já atuou nessa casa, Almino Afonso, é o autor, redator, relator da Lei 9.709 de 98, que instituiu entre nós o plebiscito. Esta lei admite a possibilidade de consulta ao povo em questões constitucionais. Este é um dos itens mais importantes desta lei, embora ela não seja detalhista no ponto, mas ela é clara em dizer, pela participação popular, o povo pode decidir pelo plebiscito. E eu não estou sendo aqui incendiário e muito menos revolucionário. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, diante da questão importantíssima da reforma política, já emitiu a opinião do ápice da juridicidade brasileira. Quanto à reforma política, perguntemos ao povo no plebiscito o que ele efetivamente queira. E o caminho disto tudo é pela participação popular. O caminho disso tudo é pelo plebiscito. E este caminho já foi capitaneado pelo professor Modesto Carvalhosa, pelo presidente da nossa associação dos antigos alunos da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, de onde promana a estrela fulgurante de Franco Montoro, aqui lembrado pelo direito público, por nós todos lembrados pelas primeiras linhas dos nossos direitos na ciência de introdução à própria ciência do direito. É com Franco Montoro que nós começamos o nosso catecismo. E é com Almino Afonso que nós queremos continuar esta reflexão em favor da Constituinte, para reordenar o tecido orgânico deste país. Eu não usaria o termo refundação, porque o Brasil não se funda, o Brasil se preserva. E neste momento seríssimo de busca de reforma política, neste momento grandioso de busca de sistema político, neste momento inesquecível de luta pela perpetuação da nacionalidade brasileira, não se pode esquecer que a única saída é a Constituinte, mas não qualquer Constituinte, aquela que seja feita pelos poderosos, aquela que seja feita pela plutocracia, aquela que seja feita
pelos revolucionários, pelos reacionários, mas sim aquela que seja autoria deste grande povo brasileiro que circula pelas ruas, explorado em todos os sentidos e presente na miséria das nossas cidades. É com este povo que nós deveremos construir esta Constituição. Os advogados, às vezes, somos empolados. Não temos o discurso fluido dos políticos. Gostamos da tribuna, enquanto os políticos de nós são mais simples, porque falam mais facilmente do que a nossa empolação tribunícia. Mas eu não posso esquecer, nesse momento, o fundador da nação brasileira pela grandiosidade de sua língua portuguesa, Luís Vaz de Camões. Cesse tudo quanto a antiga musa canta, porque um valor maior se levanta. E esse valor maior é a grandiosidade do povo brasileiro e a necessidade de uma constituinte para se fazer uma nova Constituição. Um novo pacto de concerto social para o povo brasileiro. Em princípio, a liberdade. Por princípio, a lei. E, por fim, a justiça social. Não se pode esquecer deste ponto jamais que está olvidado neste país. E não se pode, igualmente, sem querer ser repetitivo no verbo para não ser pleonástico, porque é o dever do advogado cuidar da linguagem. E Fernando Pessoa diz duas coisas. A língua é o povo. E a fé é a intuição da ação. E a nossa fé é na liberdade, e nela que nós vamos caminhar. E quem lembra de Franco Montoro não pode esquecer de Ulisses Guimarães. E Ulisses tinha uma frase fascinante, naquela inesquecível campanha pelas diretas. Ulisses dizia, com a simplicidade que caracterizou este profeta da fundação da nacionalidade. E eu aqui repito a reflexão de todos. Ulisses, na campanha das diretas, lançou, não sei se uma ordem e um apelo. Eu de mim só posso lançar um apelo. E o que disse Ulisses foi: passo seguinte, constituinte. É isto que eu gostaria que os senhores refletissem, reafirmando aqui a minha fé no parlamentarismo, porque se formos analisar a história da liberdade brasileira, como disse Ney Prado, tendo-a por pendular, o início da liberdade é o parlamento funcionando. O início das tiranias é o parlamento fechado. A continuidade dos direitos é a abertura dos parlamentos. Vossas Excelências, deputados, outorgantes de mandatos populares, têm uma grande responsabilidade com esta grandiosa nação brasileira. Eu termino aqui agradecendo a oportunidade que este Instituto dos Advogados, a mais antiga instituição da advocacia de São Paulo, secundamos a grandiosa Ordem do Brasil, mas desta Ordem dos Advogados do Brasil de nós nasceu. E nesta casa, onde talvez estejam os maiores cultores do parlamentarismo brasileiro, entre eles Ives Gandra, que foi o nosso presidente, tanto quanto aqui, haverá de palpitar a locução do grandioso Ulisses Guimarães. Passo seguinte, constituinte. Viva o Brasil, viva o povo brasileiro. Obrigado. Agradecemos ao doutor Sampaio Gouveia, muito obrigado pelas palavras, e também já para confirmar que já entre nós a deputada federal Poliana Gama, que já está devidamente localizada aqui na nossa mesa principal. Antes de passar a palavra ao sempre deputado Eduardo Jorge, eu quero, antes de mais nada, primeiro anunciar o Júlio Guxiquem, do Sistema OCESP, que também nos abrilhanta aqui com a sua presença. Obrigado, Júlio, representando o Sistema OCESP da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo. Mas antes de passar a palavra ao
nosso Eduardo Jorge, eu gostaria de pedir para a técnica nossa que coloque no telão uma mensagem que foi feita especialmente aqui para a Frente Parlamentar Franco Montoro de apoio ao parlamentarismo. Essas palavras vêm talvez de um dos maiores juristas do nosso país, o doutor Ives Grandra da Silva Martins. Então, vamos exibir a palavra do doutor Ives, que mandou uma mensagem para nós. Está no ponto aí? Apoio inteiramente a Frente Parlamentar Franco Montoro em apoio ao parlamentarismo. Sempre, desde os bancos acadêmicos, defendi o parlamentarismo, tendo inclusive presidido o único partido parlamentarista antes da Revolução de 64, que era o Partido Libertador, presidido em São Paulo. Naquela ocasião defendíamos o verdadeiro parlamentarismo, que não foi aquele adotado no ano de 62. A ideia não podia ser melhor. O governador Franco Montoro, que foi meu amigo, participou inclusive do Conselho Superior de Direito da FEComércio, nos seus primórdios, nos seus inícios, o que me alegrou imensamente na época, que dava um brilho especial ao Conselho. O governador Franco Montoro sempre foi um parlamentarista e defensor do melhor dos governos. O parlamentarismo é o governo da responsabilidade a prazo incerto. Assim falava o deputado Raul Pila, porque eleito um irresponsável, por voto de desconfiança cai. Presidencialismo é o sistema da irresponsabilidade a prazo certo. A lei eleito um irresponsável, só através do processo traumático do impeachment é que se afasta. Por outro lado, nos 20 países mais desenvolvidos do mundo, 19 são parlamentaristas e apenas um é presidencialista. A América Latina é a demonstração do fracasso absoluto do presidencialismo. Tivemos em todos os países da América Latina golpe de Estado, desde que esses países se independeram e adotaram o presidencialismo. Uma demonstração de que, efetivamente, é uma ditadura a prazo certo, em que um irresponsável no poder gera traumas e retrocesso institucional e retrocesso econômico e social. Por isso, à frente do governador, no nome do governador Franco Montoro, uma das mais nobres figuras da política no Brasil, que é lançada no dia de hoje, me alegra profundamente. E, indiscutivelmente, através do nome do governador Franco Montoro e através da ideia moderna em que os países mais civilizados adotam o sistema de governo parlamentar, se nós viermos adotar no Brasil, certamente o Brasil saía dessas crises permanentes em que temos vivido. Que a frente vá para frente. Os nossos sinceros agradecimentos ao Dr. Ives, muito obrigado por ele ter feito essa gravação especial e é sempre um motivo de incentivo a mais para todos nós. Eu gostaria então agora de passar a palavra ao ex-deputado federal, Dr. Eduardo Jorge, autor da PEC 20 de 1995, que estabelece o parlamentarismo e um dos principais colaboradores desta frente parlamentar. Boa tarde a todos, cidadãos e cidadãs. Eu preferiria ter falado depois dos deputados e não depois dos advogados, né? Nós ficamos um pouco inibidos com a poderosa retórica baseada em princípios, né? Mas, de todo jeito, eu queria conversar um pouco sobre isso com vocês e até rememorar por que a gente pensou no Franco Montoro e dizer para o Dr. Antônio Sampaio, acho que ele está dando entrevista. Tá, né? Que nós não esquecemos do Dr. Ulisses Guimarães, porque a emenda que tramita no Congresso é uma cópia, o projeto inicial,
é uma cópia da frente Ulisses Guimarães, que foi ao plebiscito que nós perdemos. Então, os dois nomes estão muito ligados, né, no início dessa iniciativa. E o neto do Franco Montoro aqui presente, né, queria falar uma coisa engraçada, né, que quando o governador voltou ao Congresso Nacional, acho que foi entre 94 e 95, né, no final do século passado, eu era deputado federal, já há vários mandatos, e tinha sido, no governo dele, um dos opositores mais ferrenhos, que mais trabalho deu a ele aqui no Estado. Então, eu tinha muita curiosidade de conversar com o Franco Montoro, e fui procurá-lo lá no plenário um dia. Ele estava sentadinho lá no fundo do plenário e disse: governador, queria conversar com o senhor e até contar uma coisa que talvez interesse, que a gente tem uma emenda parlamentarista tramitando aqui no Congresso. Ele deu um pulo na cadeira, eu estava em pé e ele sentado, ele deu um pulo na cadeira. Vocês estão convocados para uma reunião amanhã, para discutir esse assunto. E depois disso, toda quarta-feira, na terça-feira, já começava os telefonemas do gabinete dele, e toda quarta-feira de manhã nós tínhamos que ir lá sentar junto com ele para saber as estratégias, como fazer, com quem conversar, com quem falar. Durante todo esse período, né, ele cuidou disso, que estava lá no Congresso Nacional. Então, era realmente uma figura extraordinária, né? O regime parlamentarista, quem acompanha em outros países que tem essa tradição, vê a sua capacidade de resolver conflitos às vezes terríveis, dificílimos, né, de uma forma com mais democracia, não com menos. Então, você vê casos, por exemplo, de Israel, que teve um país permanente, praticamente em guerra permanente, que tem um regime parlamentarista, remontar e montar governos diferentes, de diferença radical, de um trabalhismo para os conservadores religiosos, diferenças grandes no meio, e o governo foi adiante. Pode ter feito coisas ruins depois, não é problema dele, depois muda. Teve outro caso muito interessante recentemente, quem acompanha a política internacional, da Grécia. A Grécia que está numa crise tremenda, né, por problemas inclusive de imprevidências dela própria, né, dentro da União Europeia, e elegeu um partido de extrema esquerda, o Syriza, que propunha coisas do arco da velha. E o povo desesperado, estava lá desesperado, e continua bastante desesperado. Quando o partido que teve maioria por lá, portanto era parlamentarista, foi montar o governo, um partido de extrema esquerda buscou aliança com um partido de extrema direita, mas que era nacionalista. E a visão da extrema esquerda e extrema direita, nesse ponto nacionalista, de enfrentamento da União Europeia, na qual eles colocavam todas as culpas deles, quando os problemas eram deles próprios, o governo não foi à frente coisa de cima nenhuma. Todas aquelas propostas e promessas que tinham feito eram inexequíveis. O grande líder do partido da Syriza, vendo ao que acontecia, propôs novas eleições, ele próprio. O partido dele rachou entre os fundamentalistas iniciais daquela ideia que eles mesmos não tinham conseguido levar adiante, e outros que queriam uma posição mais moderada de negociar com a União Europeia, comandados por esse líder. Ele ganhou a eleição, remontou o governo e está governando até hoje, com outro programa. O primeiro programa dele próprio, né? Alguns meses provados que não era possível de ir adiante, eles próprios reformularam, ganharam a eleição de novo, montaram outro governo e estão governando e tentando sair da embrulhada que a Grécia se meteu. Coisa extraordinária, porque eram partidos. A Grécia tem uma paixão política extraordinária, porque a democracia, praticamente, eles inventaram lá atrás. Então, são partidos da extrema direita, da extrema esquerda. Tem um partido lá chamado Aurora Dourada, que é nazista, e que está representado, tem força no Congresso. Então, realmente, numa conjuntura política dificílima, o sujeito lá está governando. É um partido de extrema esquerda e está governando lá com essa nova eleição. Agora, outro exemplo muito importante, né, é porque tenho em dizer que o parlamentarismo é um governo de fracos. É um governo que não tem força, principalmente numa federação, na complexidade do Brasil, de governar. Então, vejam o caso da Alemanha.
A Alemanha, que é um parlamentarismo que reconstruiu o país depois daquela guerra mundial que arrastou o mundo todo, aquele desastre, porque os alemães são assim, são sensacionais, mas quando erram, erram federalmente, né? Então, eles reconstruíram com o parlamentarismo, inventaram inclusive o voto digital misto, que é uma forma mais aperfeiçoada, mais moderna de eleger, porque o parlamentarismo é isso, você tem que eleger muito bem os parlamentares, os parlamentos. Então, os alemães, com seu espírito de engenheiros, calcularam e inventaram o voto digital misto, que aproveita a tradição inglesa e aperfeiçoa, não esmaga as minorias, como é na Inglaterra, né? A Inglaterra não muda, porque a Inglaterra não abandona nem a rainha, quanto mais um modelo digital puro. Os alemães, então, veja o caso da Alemanha, né? Que hoje é o país na Europa mais avançado em termos de desenvolvimento, tanto social como ambiental. E, na verdade, é a âncora e, ao mesmo tempo, agora com essa vacilação da França, né, é a âncora e é o leme da União Europeia, que é a política de convivência mais avançada que existe no mundo. Mas como assim? Com todos os problemas que tem, com todas as queixas que tem? Sim, está conseguindo uns quase 60 anos de paz na Europa. A Europa que nos arrastou a 2 grandes guerras mundiais. É a União Europeia que conseguiu essa proeza de uma convivência pacífica num continente que arrastou o mundo a 2 grandes guerras mundiais. A Alemanha é hoje a âncora e é o leme dessa experiência extraordinária para a humanidade da União Europeia. E lá o parlamentarismo, né, tem 2 polos muito importantes, que é o Partido Democrata Cristão e o Partido Popular, que a Angela Merkel é a líder, e tem o Partido Social Democrata, que é o partido de Marx e Engels. É um partido que tem 120, 130 anos. É o Partido Social Democrata, de origem marxista, mais antigo do mundo. Você vê, são 2 potências, né? Mas, muitas vezes, esses partidos, né, foram obrigados, pela composição do Congresso, se unirem e ter um programa que fosse de unidade nacional, que conduzisse a Alemanha ao que ela chegou hoje. Permite, inclusive, que partidos minoritários como o Liberal e o Partido Verde, que é o Partido Verde alemão, como as coisas alemãs é o melhor Partido Verde do mundo, influenciem nos programas, porque influenciam na composição do programa que vai ser o governo majoritário. A Alemanha é hoje a vanguarda ambiental, porque tem um Partido Verde alemão com 6, 7, 8%, que compõe, às vezes, com a ala da Angela, às vezes com a social-democracia, às vezes com os dois, e vai conseguindo influenciar programaticamente tanto a democracia cristã quanto os social-democratas para avançar e superar o produtivismo do capitalismo e do socialismo antigo. A Alemanha está na vanguarda disso também. Portanto, ninguém pode dizer que o parlamentarismo da Alemanha não produza governos fortes, bastante fortes. A Angela Merkel é hoje talvez a única liderança capaz de falar com a China e com os Estados Unidos em igualdade de condições. É a única liderança política capaz de falar com o primeiro-ministro chinês e com esse presidente eleito nos Estados Unidos em igualdade de condições e autoridade, produto da estabilidade e da força do parlamentarismo da Alemanha. Portanto, não tem essa história de fragilidade de governo. O que tem é a flexibilidade e a proximidade com o povo. Essa que é a grande diferença. Porque, como o motor explicou muito bem aí, é mais democracia. Se a gente não é obrigado a aguentar, se a gente elegeu um sujeito em um congresso que não foi um voto muito feliz, a gente agora vai ser condenado, ser castigado durante 4 anos pela ineficiência, incapacidade e desastre que esse presidente e esse Congresso arrastam o país. O parlamentarismo permite resolver isso em um ano e meio, sem desenlaces mais dramáticos no país. Às vezes a pessoa, mas por que a gente então fica achando que o parlamentarismo é tirar direito do povo de eleger o seu supremo mandatário, o seu reizinho de 4... Aí é que está a questão, como que falou o doutor Ney Prado, pendular. Nós saímos de um regime autoritário, fizemos uma transição democrática, que foi uma coisa extraordinária, sem sangue, né? Mas no meio da Constituinte de 86 e 88, tudo caminhava para um parlamentarismo, por uma briga política boba,
inábil, aí, inclusive do PMDB, que era o partido principal da Constituinte, com o presidente Sarney, nós perdemos a votação e uma Constituição que caminhava para o parlamentarismo virou uma Constituição com instrumentos parlamentaristas num presidencialismo. E fomos para um plebiscito e perdemos de novo. Por quê? Porque ainda na mensagem e na mente popular, recém-saído da ditadura muito difícil e autoritária, o baluarte da democratização ou da não democratização era a presidência da República, que concentrava poderes, com os generais presidentes, enormes, e que continuaram concentrando poderes depois da democratização. Hoje o presidente concentra 70% do orçamento nacional na mão dele. Então, para o povo, né, a democratização era o direito de alcançar aquela cadeira de onde o país era realmente governado de forma altamente centralizada. Era uma espécie de fortaleza que tinha que conquistar a qualquer custo. E ficou isso na cabeça do povo. Quando nós fomos para o plebiscito, o problema é que a elite política de todos os partidos, inclusive do meu partido da época, que era o Partido dos Trabalhadores, era parlamentarista porque eram pessoas que minimamente tinham estudado um pouco de história e observado o que acontecia em outros países. Mas do lado do presidencialismo, nós tínhamos uma estranha aliança. Uma estranha aliança. A aliança daqueles que ambicionavam ser presidente da República, e não eram pessoas pouco poderosas, vocês sabem de quem eu estou falando, né? E porque eram candidatos na próxima eleição, todos eles achavam que agora é minha vez, não me interessa a ideologia deles, mas tinham vários desse tipo. E os autoritários da esquerda e da direita. Uma coisa interessantíssima, porque os autoritários da direita, né, acham que o parlamentarismo é um regime democrático demais. E os autoritários da esquerda é porque veem, é melhor você conquistar aquela posição de cima e de cima impulsionar a revolução lá para baixo. Era a oportunidade de você alcançar o poder em cima e de cima quebrar a estrutura montada no regime burguês e capitalista. Então, era uma aliança desse tipo. Os carreiristas, os autoritários da esquerda e da direita. Todos eles agitando perante o povo, né, que queriam caçar o direito dele de eleger o seu presidente, que era uma espécie de reizinho lá sentado em Brasília. Era na época da ditadura militar e agora continua sendo. Né? E a elite política dos outros partidos, né, muito de salto alto, talvez devesse ter convocado alguns advogados para explicar ao povo. Mas não, todos eles achando que a vitória era certa, queriam estar muito bem na foto da vitória quase certa e perdemos. Porque a demagogia falou mais alto, né? A demagogia e o autoritarismo da esquerda e da direita falaram mais alto, além dos interesses dos candidatos, que não eram pouca gente, não era gente fraquinha não, era gente muito forte. Então esse foi o drama nosso que levou à continuidade da derrota da Constituinte. Então eu queria insistir nisso, a gente tem que ter essa capacidade de mostrar que nós queremos, não é menos democracia, nós queremos é mais democracia. Vamos voltar de novo ao Franco Montoro, que falava de descentralização e participação. Eram outros dois temas que ele adorava falar, né? Parlamentarismo e com eficiência, claro, né? Aí vamos nos socorrer com a Alemanha. Mas, então, essa questão da democratização e da descentralização, que eram dois temas muito caros também ao Franco Montoro, que tem que estar presentes nessa nova fase de diálogo que a gente tem que ir para o povo brasileiro explicar essa, como diz o Carlos Bezerra, mãe das reformas, que é a reforma política que vai vir. Tem problemas sociais, tem problemas econômicos muito sérios no Brasil, mas se não tiver governabilidade, como é que nós vamos enfrentar os problemas sociais e econômicos? Portanto, a reforma realmente mãe, como disse o Carlos Alberto, é a reforma política. E a reforma política, a questão principal é a discussão entre parlamentarismo e presidencialismo. Assim, ter a Assembleia Legislativa de São Paulo abraçado uma causa como essa, né, com o apoio de pessoas tão importantes como o professor Antônio Gouveia, o professor
Ney Prado, professor Ives Gandra, né? É uma coisa, é um trunfo importante para nós, parlamentaristas no Brasil todo, né? É verdade que nós estamos aqui com 3 deputados, isso significa 3%, né, da Assembleia, mas são 3 deputados muito bons, né? Então nós precisaríamos ver e até consultar ao IAB, o Instituto, não sei, eu fiquei curioso qual é a diferença e as divergências entre o professor Ney e o professor Antônio, né? Os políticos gostam de saber essas coisas, né? Eles não falaram. Mas como mostra também como os parlamentaristas, embora divergentes, eles são democráticos, eles convergem com as suas divergências para o local onde as divergências podem ser discutidas e criados consensos possíveis, né? Então, precisaria ter a Assembleia Legislativa de São Paulo com essa assessoria desses 2 institutos tão importantes da área de direito do Brasil, uma estratégia de como levar isso adiante. É claro que nós temos o pessoal do Rio Grande do Sul, esse pessoal inabalável, esse baluarte da fronteira que nunca riu a bandeira do parlamentarismo. Peço que mandem um abraço para o filho do Raul Pila, o Nelson Pila, né? Fala que nós... Nelson Pila, que é sobrinho do Raul Pila, mandem um abraço para eles lá na fronteira, que agora São Paulo está junto com o Rio Grande do Sul. Mas seria muito importante que a Assembleia Legislativa, além daquilo que o Davi Zaia falou, da pregação, de ir aos municípios, de ir às câmaras municipais, procurasse algum caminho institucional, de levar essa discussão adiante pelo Brasil. São Paulo e a Assembleia Legislativa de São Paulo tem um peso político muito grande para ficar na Modorra de não ter temas políticos desse porte nacional para abraçar. Essa é a esperança da Assembleia, que dessa frente da Assembleia Legislativa de São Paulo é muito grande. Isso foi futebol. Além de tudo, é um centroavante, né, deputado? Eu queria registrar aqui, diante de tantos professores, deputado Davi Zaia, que eu acho que eu aprendi nos últimos 40 minutos muito mais sobre parlamentarismo do que nos últimos 40 anos. De tanta gente boa e inteligente e falando o que falaram aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu quero dizer que um dos mais importantes e atuantes movimentos de apoio ao parlamentarismo existente aqui no Brasil acontece lá em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Eu refiro-me ao movimento parlamentarista brasileiro, que há 18 anos está na trincheira da luta pela implantação do parlamentarismo. O advogado Vinícius Marques Boeira, que preside esse importante movimento lá em Porto Alegre, nos enviou uma carta parabenizando-nos pelo evento e designando o bacharel Ageu Avelino Rodrigues, representante da Direção Nacional do Movimento Parlamentarista Brasileiro, para ler uma mensagem em nome lá do movimento de Porto Alegre a nós aqui de São Paulo. Então eu gostaria de convidar o senhor Ageu Avelino para ler essa mensagem, por favor. Obrigado a todos, boa tarde. Quero primeiramente agradecer ao deputado Davi Zaia pela oportunidade, por ter nos franqueado a participação do movimento parlamentarista brasileiro neste importante evento. Evento este que ainda ano passado eu havia conversado com o doutor Eduardo Jorge, havia conversado também com o deputado Trípoli, com o senhor Ricardo Montoro. No momento nós tínhamos almoçado junto, conversado e naquele momento havia surgido o embrião da criação da Frente Parlamentarista, que hoje eu devo dizer que estou muito feliz, muito satisfeito de ver que finalmente se materializou. Quero também dizer que estou muito feliz com a presença dos alunos da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie. Até mesmo ano passado eu também era um estudante de Direito
da Universidade Paulista. Portanto, quero dizer que estou muito feliz de ver a presença de acadêmicos dessa grande área do conhecimento humano, que é as ciências jurídicas, estarem engajados aqui nesse trabalho. Infelizmente, o doutor Vinícius Boeira, assim como o senhor Nelson Pila, não puderam estar presentes. Eles estavam certo que eles estariam vindo para cá, mas por razões de força maior, eles não puderam estar presentes. Razão pela qual me incumbiram de ser portador de suas palavras. Assim, é com enorme prazer, alegria e satisfação que o movimento parlamentarista brasileiro, que em 2017 completa 19 anos de atuação ininterrupta, vem participar do lançamento da Frente Parlamentar Franco Montoro em defesa do parlamentarismo. Nossa entidade foi fundada em Porto Alegre em 15 de outubro de 1988 e desde março de 2016 é presidida pelo advogado Vinícius Marques Boeira. Possui destacada atuação nacional, com fulcro no esclarecimento da população sobre o que é o parlamentarismo e as suas vantagens sobre o presidencialismo. O sistema parlamentarista de governo, ele possui inúmeras vantagens e qualidades sobre todos os demais sistemas de governo até hoje conhecidos. A biografia brasileira, ela é rica em experiências políticas, em sistemas e formas de governo, pois nós já tivemos monarquia, império e república, como também tivemos parlamentarismo e o presidencialismo. Assim, basta olharmos para a nossa própria história para podermos formar posição sobre o que funciona e o que é bom. Entre 1847 e 1889, tivemos o mais longevo e verdadeiro período de vigência do parlamentarismo no Brasil. Por coincidência, foi também o maior e mais longo período de estabilidade institucional, crescimento econômico e desenvolvimento cultural. O Brasil despontava como potência mundial na monarquia constitucional, com um governo centralizado, um sistema representativo com Câmara e Senado, 4 poderes políticos harmônicos, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e o moderador exercido pelo imperador na época. Com o advento da República e a adoção do presidencialismo, os problemas institucionais se agravaram. Passamos por diversas crises políticas e econômicas, com 3 golpes de Estado, 3 ditaduras e 6 constituições. No sistema presidencialista, as crises são recorrentes, com inflação, desemprego e estagnação somadas às instabilidades institucionais. Some-se a isso que neste último quarto de século passamos por 2 dolorosos e traumáticos processos de impeachment. E as razões têm a mesma origem: concentração de poder em uma única pessoa, com prazo determinado e sem condição de modificação, ou seja, o presidencialismo. A maior vantagem do parlamentarismo é a separação entre Estado e governo, onde o chefe de Estado vai manter a continuidade do exercício dos poderes, incorporar o espírito de nação sem vinculação partidária ou ideológica. Já o governo, formado por parlamentares, será responsável pela gestão. Ele terá como chefe um primeiro-ministro que manterá suas funções de deputado. Com isso, haverá fiscalização e prestação de contas permanente. O sistema de gabinete, ou parlamentarismo, consegue resolver organicamente, por sua própria sistemática e funcionamento, as raízes das chagas que hoje nos afligem. Como o governo é coletivo e formado por maioria parlamentar, não haverá necessidade de compra de votos de deputados para aprovação de leis. Da mesma forma, sendo o parlamento responsável pela condução das políticas públicas, os deputados serão diretamente responsáveis pelo sucesso do governo. Diferente do que ocorre hoje, onde um parlamentar, após sua eleição, lava as mãos e transfere a responsabilidade pelo insucesso
ao presidente. Com o compromisso dos parlamentares pela boa gestão, os maus deputados serão excluídos de forma natural, quase que automática. Pela necessidade de maioria no Congresso, os partidos ficarão mais fortes e estáveis, diminuindo naturalmente o número de partidos, reduzindo a infidelidade. Haverá também a formação de blocos por identidade ideológica, mas principalmente alianças pragmáticas. No mesmo sentido, com a possibilidade de queda do governo com facilidade e sem traumas, e a formação de um novo governo, reduz-se consideravelmente a duração das crises. Também, com a real possibilidade de dissolução do Congresso, com novas eleições a qualquer tempo, o gasto nas campanhas será reduzido e haverá maior vinculação entre eleito e o eleitor. Ou seja, com o passar do tempo e aperfeiçoamento da experiência parlamentarista, ocorrerá de forma natural e orgânica a depuração da política e a busca do bem comum prevalecerá. O próprio sistema tratará de resolver os problemas. Contudo, a argumentação mais forte em favor do sistema parlamentarista pode se dar apontando que, entre os países mais ricos do mundo, os mais desenvolvidos e com a maior estabilidade, apenas os Estados Unidos da América não é parlamentarista. Contudo, lá há uma clara separação de poderes, onde o presidente é, na verdade, o chefe de Estado e o governo é exercido pelos governadores estaduais. Assim também existe a separação entre Estado e governo, que é a principal característica do sistema parlamentarista. Ou seja, o parlamentarismo é adotado nas maiores economias, nas maiores democracias, em todos os países onde há mais liberdade e mais estabilidade institucional. E mesmo nos Estados Unidos, que não é parlamentarista, o sucesso se deve a uma característica elementar do sistema, que é a separação entre Estado e governo. Na contramão, o presidencialismo está presente nas piores economias, nos países onde existe menor índice de desenvolvimento humano e menores liberdades. A concentração de poder favorece a irresponsabilidade estatal, a corrupção, a concentração de riqueza e a pobreza generalizada do povo. Com essas palavras, pretendemos dar apoio à iniciativa de criação desta Frente Franco Montoro em defesa do parlamentarismo e desejar sucesso efetivo aos homens e mulheres que, de fato, buscam o melhor sistema para a nossa nação. Viva o parlamentarismo! Agradecemos as palavras do Ageu Rodrigues, muito obrigado pela presença e levo o nosso abraço ao Dr. Vinícius Boeira. Muito obrigado. Já indo para os finalmente aqui da nossa cerimônia, eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer uso da palavra, ela encontra-se aberta. Senão, eu passo para os agradecimentos finais ao nosso coordenador da Frente Parlamentar de Apoio de Franco Montoro, de Apoio ao Parlamentarismo, o deputado Davi Zaia. Tem mais? Ô, Ricardo. Eu só queria, antes do Davi fazer o encerramento, em nome da família do Franco Montoro, o André, que é neto, está aqui, o Fernando, meu irmão, também está aqui, e dizer que a gente acha que a questão da frente parlamentarista é a vida do Montoro. O Montoro sempre se preocupou, sempre foi um parlamentarista. O Eduardo Jorge falou muito bem que em Brasília sempre ele, logo cedo, tinha uma reunião com outros partidos na defesa do parlamentarismo, e eu acho que isso está se refletindo no Brasil inteiro. Acho que a existência dessa frente parlamentarista Franco Montoro na Assembleia é um marco muito grande, né, que vai marcar profundamente o caminho político
E eu acho importante que todas as pessoas, todos os partidos, organizações, possam se manifestar. Eu até sugiro, Eduardo Jorge, que na próxima reunião a gente elabore algum documento que possa ser distribuído para todos os vereadores, todos os deputados estaduais, federais, senadores. Né? Não é aqui que se resolve se vai ser parlamentarismo, não é nessa casa. Mas essa casa é tão forte que pode influenciar. Como é forte a Câmara Municipal de um pequeno município. Portanto, é necessário que exista um movimento amplo de apoio ao parlamentarismo, que é um sistema muito mais seguro, um sistema em que a gente aqui no Brasil não para de ver exemplos de que, se tivéssemos o parlamentarismo, não teríamos a crise que temos, a crise que prevemos para amanhã, uma greve, e para substituir ter que ter impeachment, que é um processo doloroso. Portanto, nosso total apoio. Davi, muito obrigado pela homenagem ao Montoro, à Poliana, a Maria Lúcia Amari, o Eduardo Jorge, ao AB, o nosso querido mestre de cerimônias, que aprendeu muito. Eu também digo que aprendi muito. Graças a Deus. Né? Todos nós estamos muito contentes. Então, agradecendo também o Rio Grande do Sul, viva o parlamentarismo. Obrigado. Deputado Davi Zaia. Bem, agradecer aqui a todos que nos trouxeram aqui as suas palavras. Acho que nós tivemos na sequência de oradores, né, um complemento das ideias e das propostas, né, algumas aulas aqui, né, da estrutura do parlamentarismo, né, Eduardo Jorge, uma aula de história aqui do movimento que nós acompanhamos. Registrar que a frente está constituída aqui com a participação, né, além do meu nome como coordenador, a deputada Maria Lúcia Amari, os membros efetivos, o Carlos Bezerra, que esteve aqui, o João Caramês e o deputado Roberto Massafera. Né? Faço até essa explicação, porque aqui na casa os deputados todos montaram uma série de frentes parlamentares, e tem um número limitado que o deputado pode participar. Né? Mas como apoiadores, porque aí o deputado tem mais liberdade de se inscrever em várias frentes, né? Nós temos mais 23 deputados. O deputado Adilson Rossi, que é do PSB, o Afonso Lobato, do PV, o Caio França, do PSB, o Carlão Pinhatari, do PSDB, o Carlos César, do PSB, o Cauê Macris, que é hoje o presidente da Casa do PSDB, a deputada Célia Leão, do PSDB, o deputado Cezinha da Madureira, do DEM, o Coronel Telhada, do PSDB, o Ed Thomas, do PSB, o Edson Geriboni, do PV, o Fernando Cury, do PPS, o Gil Lancaster, do DEM, o Hélio Nishimoto, do PSDB, o Milton Vieira, do PRB, o Orlando Bolsoni, do PSB, Pedro Tobias, presidente do PSDB do Estado, o Ramalho da Construção, do PSDB, o Ricardo Madalena, do PR, o Roberto Triplo, que esteve aqui, do PV, o Vaz Lima, do PSDB, o Elton Moura, do PRB, e o Elson Gasparini, do PSDB. Então, são 23 deputados que apoiam, têm compromisso com a ideia, em função do regimento, e participarem de outras frentes, não podem constituir como membros efetivos. E isso já melhorou bastante aqui a participação dos deputados. E agora eu tenho certeza de que com o trabalho que a gente vai desenvolver, né, nós vamos sempre ter aí novas adesões. Então, agradecendo aqui a todos que participaram, né, a partir da próxima semana, junto com os membros efetivos, né, e com a colaboração do Ricardo Montoro, agradeço aqui a presença da família, mas que já tem participado desses debates, o próprio Eduardo Jorge, que tem nos acompanhado, né, a OAB, através da sua comissão que se pôs à disposição, o Instituto dos Advogados, né, o movimento parlamentarista brasileiro, que também convidamos para participar, e com certeza outros segmentos que poderemos incorporar. Está aqui o Sinditêxtil também, que tem uma representação importante aí, e que nós recebemos várias mensagens, né, porque
também representa um setor empresarial importante que tem interesse, né, que o governo e que o país funcione bem, nós poderemos construir aqui um movimento. Então, nós estaremos fazendo então as reuniões dessa coordenação que vai se encarregar, né, de estabelecer os próximos passos. Então, agradeço a todos aqui e, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada o lançamento. Nós temos aqui um livro que recebemos do Memorial da América Latina, né, que é um pouco a biografia do Ricardo Montoro. Não temos tantos livros. Do Franco Montoro, olha só. Nós vamos... O Ricardo ainda não tem um livro. Do Franco Montoro, né? Então, deixar aqui para cada um dos membros aqui da mesa, né? E depois, na medida que tenhamos mais, vamos distribuindo aí para os demais representantes. Há um livro também que está na internet, né? Que é o coordenado pelo Ives Gandra Martins, que é especificamente, né, do parlamentarismo. Parlamentarismo é Utopia, né? Mas foi organizado... Realidade ou Utopia? Realidade ou Utopia. Né? Nós não temos ele impresso, mas temos em digital, né? E também então está distribuído aí a todos, são coletâneas, né, sobre o parlamentarismo importante, e que serve também então como uma divulgação dessas ideias e que estaremos também repassando aí a todos que tiverem interesse. Muito obrigado a todos, está encerrada a sessão.